Olá, a gente começa agora o STJ Notícias com um resumo dos principais julgamentos do Superior Tribunal de Justiça. No programa desta semana você vai ver: Superior Tribunal de Justiça encerra 2025 com mais de 500 mil de processos recebidos e 771 mil julgados. Relatora vota para condenar governador do Acre a 25 anos de prisão e pedido de vista suspende julgamento. E mais, STJ manda submeter qualificadora racial ao júri do caso João Alberto. O STJ Notícias está no ar. Relatora vota para condenar governador do Acre a 25 anos de prisão. Julgamento na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça foi interrompido após pedido de vista. O pedido de vista foi apresentado pelo ministro João Otávio de Noronha, revisor da ação penal contra o governador do Acre, Gladson Cameli. O Ministério Público Federal acusa o político pelos crimes de organização criminosa voltada ao desvio de recursos públicos, corrupção ativa e passiva, peculato, lavagem de dinheiro e fraudes em licitações no Estado. Segundo a denúncia, Cameli seria o líder da organização criminosa composta por núcleos familiares, políticos e empresariais. As práticas ilícitas teriam começado em 2019, com prejuízos superiores a 16 milhões de reais aos cofres públicos. O MPF apontou que teria havido fraude na licitação e na contratação para obras de engenharia viária e de edificações. Ao STJ, a defesa argumentou, entre outros pontos, que não há provas de que o governador tenha interferido na condução, fiscalização ou pagamento dos contratos, atribuições que caberiam exclusivamente à secretaria responsável. A defesa também negou subcontratação irregular envolvendo a empresa ligada à família do governador do Acre e sustentou que os serviços tiveram caráter compatível com a execução contratual. Ainda afirmou que a denúncia não descreve nem demonstra a existência de organização criminosa. No início do julgamento na Corte Especial do STJ, a ministra Nancy Andrighi, que é relatora da ação penal, votou para condenar Gladson Cameli a 25 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de multa e indenização ao Estado do Acre no valor de mais de 11 milhões de reais. Ela também entendeu que o réu deve perder o cargo de governador. Entre os delitos, a relatora salientou que o governador arquitetou o esquema de contratação fraudulenta para prestação de serviços de alto custo ao Estado do Acre, através de uma empresa que tinha como sócio o irmão dele, Gladson de Lima Cameli. Para a ministra, as provas reunidas demonstram a existência de organização criminosa que causou prejuízos aos cofres públicos, enriquecimento ilícito de servidores e agentes políticos, além de impactos sociais relevantes para a população. Superior Tribunal de Justiça encerra o ano judiciário de 2025 com mais de 500 mil de processos recebidos e 771 mil julgados. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça realizou a última sessão de 2025, encerrando o ano forense. O presidente do tribunal, ministro Herman Benjamin, destacou que, embora o STJ tenha apresentado uma alta efetividade ao longo do ano, o atual volume processual registrado é preocupante. Este é um número absolutamente sem precedentes no mundo inteiro. A Índia tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, ou seja, é um Brasil e mais 1 bilhão e 100 milhões de pessoas, e lá eles não julgam sequer 10% do que nós temos no Superior Tribunal de Justiça. Me refiro à Corte Suprema. O período foi marcado por um número expressivo de processos recebidos no tribunal, 500.622.
Com isso, cada ministro teve uma média de 6 processos a serem analisados por minuto. Foram cerca de 771 mil julgamentos realizados e 512 mil processos baixados. Dificultem muito a nossa atuação. Então, eu acho que tem que haver uma conversa entre todos os setores, ou seja, em todos aqueles que atuam, isso entre a advocacia, entre o Ministério Público, os tribunais, em todas as suas instâncias, para tentar racionalizar o que tem acontecido. Destaque também para os recursos repetitivos. 79 temas foram julgados, um aumento de 64% em comparação com o ano anterior. Durante a sessão, algumas medidas foram ressaltadas como responsáveis pelo alto desempenho do STJ ao longo de 2025. Uma delas foi a convocação temporária de juízes estaduais e federais para auxiliar na diminuição do acervo processual das segunda e terceira sessões. Apenas por meio desta iniciativa, houve uma redução de cerca de 61% no número de processos acumulados na terceira sessão. Uma força-tarefa que o presidente organizou, o número de julgamentos cresceu bastante, como foi apresentado, e, portanto, isso reflete no trabalho da vice-presidência também. Não só contribuiu com a diminuição dos processos no gabinete, como trouxe uma real celeridade processual no STJ e, consequentemente, a sociedade agradece. Outro ponto enfatizado foi o uso de novas tecnologias e de inteligência artificial como aliadas a diversos avanços no Superior Tribunal de Justiça. Durante a sessão de encerramento, foram ressaltados ainda os diversos encontros promovidos pelo STJ com tribunais superiores de países de todo o mundo, como uma forma de aperfeiçoar o funcionamento do sistema judicial por meio da troca de experiências. Queremos fazer o melhor para a justiça brasileira, com independência, com integridade, com sensibilidade para a situação dos mais vulneráveis, como determina a Constituição da República. Este ano foi um ano que batemos o recorde de produtividade, embora também tenhamos o recorde de distribuição, de chegadas de novos processos. Mas é importante que o espírito de modernização que contamina a Corte está sendo profícuo, está prosperando em resultados positivos com diminuição do acervo. Foi apresentado um balanço dos principais trabalhos desenvolvidos pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, com destaque para a expansão da rede de cooperação técnica por meio de acordos institucionais e a criação de novos cursos e de laboratórios de inovação de atividades. Este segundo semestre possui números que marcam este ano como um período de consolidação da Infam, como uma instituição viva, diversificada e profundamente conectada com a rede de escolas judiciais por meio de uma atuação pautada pela inovação e pelo impacto social. A sessão, com a divulgação de todos os dados relacionados ao desempenho e à produtividade da Corte ao longo deste ano judicial, está disponível no canal do STJ no YouTube. Em entendimento firmado, Corte Especial define que dano moral decorrente de violência doméstica contra a mulher é presumido. A decisão unânime da Corte Especial do STJ considerou que o dano moral gerado por violência doméstica e familiar é presumido, sendo suficiente para a indenização a comprovação da agressão. O entendimento foi firmado no julgamento que condenou o desembargador Évio Marques da Silva, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, a 4 meses e 20 dias de detenção em regime aberto pelo crime de lesão corporal leve. A Corte Especial determinou ainda o pagamento de indenização de R$ 30 mil por danos morais à vítima. O relator no STJ, ministro Antônio Carlos Ferreira, citou o tema repetitivo em que a terceira sessão da Corte já reconheceu que nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível fixar indenização mínima por dano moral quando houver pedido expresso da acusação ou da vítima, mesmo sem indicar valor e independentemente de instrução probatória específica. O ministro ressaltou ainda que o valor de tal indenização
deve refletir o resultado lesivo e ser adequado para punir o ato ilícito e reparar o sofrimento da vítima, sem representar fonte de enriquecimento. E no direito privado, a terceira turma do STJ decidiu que devassamento leva à demolição automática da obra, mas readequação é possível se constar do pedido. Uma construtora comprou um terreno ao lado de um imóvel e, durante a edificação do empreendimento, construiu 3 escadas apoiadas no muro divisório. Da parte mais alta dessas escadas é possível ver o interior do imóvel vizinho. Além disso, a obra danificou a concertina e a cerca elétrica instaladas sobre o muro. A vizinha ajuizou uma ação de nunciação, pedindo a demolição das estruturas e, de forma subsidiária, a ampliação do muro, além de indenização. O juízo de primeira instância e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais rejeitaram a demolição, mas aceitaram os outros 2 pedidos. No recurso ao Superior Tribunal de Justiça, a autora da ação sustentou que o pedido de ampliação do muro era subsidiário, ou seja, só deveria ser analisado se a Justiça não concordasse com a demolição. Mas, segundo ela, o juiz tratou os pedidos como alternativos e decidiu pela ampliação do muro sem analisar o pleito principal. A relatora no STJ, ministra Nancy Andrighi, observou que o Código Civil dá ao proprietário o direito de embargar uma obra vizinha se, a menos de 1,5 metro da divisa, houver janela ou outra possibilidade de devassamento desse imóvel. Por outro lado, Nancy Andrighi admitiu que não há impedimento para que a parte autora da ação requeira subsidiariamente a adequação da obra irregular. A ministra refutou a alegação de que o juízo de primeiro grau não teria analisado a hipótese de demolição, pois mesmo fazendo uma pequena confusão sobre os tipos de pedidos, ele registrou expressamente na sentença que não acolhia o principal por considerar proporcional e razoável o pedido subsidiário. Superior Tribunal de Justiça encerra congresso inédito realizado com a magistratura de primeira instância federal e estadual. Foram aprovados 257 enunciados. Ao longo de 3 dias, o Superior Tribunal de Justiça reuniu ministros, juízes e especialistas para repensar o Poder Judiciário e o papel dos membros do sistema de justiça com foco na primeira instância. O objetivo foi debater os principais desafios enfrentados pelo Judiciário e envolver operadores do direito de todas as regiões do país para obter diferentes perspectivas com diversidade regional e institucional. O presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, destacou no encerramento do evento a importância da relação interinstitucional e da participação de juízes de todo o país para a consolidação de uma prestação jurisdicional cada vez mais eficaz. Este é um evento da magistratura que é plural na participação e é uno na votação. Eu e os meus colegas de Superior Tribunal de Justiça acreditamos muito na nossa magistratura, especialmente de primeiro grau. Os participantes do primeiro Congresso STJ da Primeira Instância Federal e Estadual analisaram e discutiram 291 propostas de enunciados elaborados para orientar a atuação dos tribunais. Foram aprovados 257 enunciados nos âmbitos do direito público, privado, penal, processual civil e também na área de gestão institucional. Eu fiquei muito contente de ver a empolgação de todos até o final e principalmente essa ideia de cooperação entre Justiça Estadual, Justiça Federal, todos envolvidos na mesma ideia de apresentar bons enunciados, de racionalizar o papel da primeira instância. As diretrizes envolveram temas como prática processual, novas tecnologias nos processos judiciais, inteligência artificial, direito ambiental, digital e empresarial, responsabilidade do Estado, direitos fundamentais com foco em pessoas vulneráveis e litigância abusiva. Expressa a preocupação do STJ em não se sentir isolado em toda essa configuração tão plural do sistema judicial brasileiro. As discussões realizadas sobre os enunciados estão disponíveis no canal do STJ no YouTube e os textos aprovados divulgados no site do Tribunal. Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decide por unanimidade que júri deve analisar motivação racial no caso de homem que foi espancado até a morte.
Quem traz mais informações desse caso é o repórter Jaffer Araújo. Acompanhem comigo. O caso é sobre a morte de João Alberto, homem negro agredido por funcionários de um supermercado de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em novembro de 2020. O processo chegou ao Superior Tribunal de Justiça após um recurso do Ministério Público Estadual questionar a decisão da Justiça Gaúcha, que havia excluído, na fase de pronúncia, a qualificadora de motivo torpe. O órgão ministerial apontou ainda uso de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. No entanto, de acordo com as instâncias locais, não havia prova concreta de que a violência tivesse sido motivada por racismo para justificar o motivo torpe. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul considerou que não houve relatos de ofensas raciais explícitas nem testemunhos que indicassem de forma direta discriminação racial durante a abordagem dos funcionários do supermercado. Ao analisar o recurso, o relator no STJ, ministro Sebastião Reis Júnior, afastou esse entendimento. Segundo ele, a decisão de pronúncia não comporta juízo aprofundado sobre o mérito da acusação. O ministro acrescentou que qualificadoras só podem ser excluídas se forem manifestamente improcedentes, o que não se verifica quando existem indícios que permitem sua análise pelos jurados. Sebastião Reis Júnior apontou ainda que o fato de a vítima ser um homem negro, monitorado de forma intensa dentro do estabelecimento e submetido a uma contenção violenta, é um dado relevante que não pode ser desconsiderado nessa fase processual. Para ele, a possibilidade de que a conduta tenha sido influenciada por preconceitos estruturais é suficiente para que a questão seja submetida ao tribunal do júri sem exigir prova definitiva da motivação. No direito público, segunda turma do STJ decide que carência do FIES não pode ser estendida para médico residente que já começou a pagar as parcelas. O processo em julgamento envolve um médico recém-formado que financiou o curso de medicina pelo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O contrato prevê uma fase de carência, período em que o estudante ainda não precisa pagar as parcelas principais do financiamento, podendo, em alguns modelos, pagar apenas os juros. Depois do término da graduação e do período de carência, o contrato do médico passou à fase de pagamento das parcelas. Somente depois disso, ele ingressou em uma residência em medicina de família e comunidade, especialidade considerada prioritária pelo Ministério da Saúde. E por isso, o médico recém-formado ajuizou a ação pedindo que fosse suspenso o pagamento das parcelas e estendido o período de carência do seu contrato com o FIES. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região confirmou a decisão de primeira instância e determinou a suspensão da cobrança das parcelas. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação recorreu ao STJ. O ministro Francisco Falcão, cujo voto prevaleceu no julgamento da segunda turma, ressaltou que a interpretação da Lei 10.260 de 2001 indica que a concessão de mais prazo só é possível quando a carência ainda está em curso, não tendo sido iniciada a fase de amortização. O entendimento segue a jurisprudência das turmas de Direito Público do STJ, que já se firmou nesse sentido. E atenção! Tem mudança na rotina processual do STJ com o início do recesso forense. Os prazos processuais do STJ ficarão suspensos a partir deste sábado, dia 20 de dezembro, até o dia 31 de janeiro de 2026. As decisões que forem proferidas pelos ministros e pela presidência da Corte durante o recesso e as férias coletivas de janeiro serão publicadas regularmente no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em todos os dias úteis. Já as publicações administrativas do STJ serão feitas no Diário da Justiça Eletrônico. As secretarias judiciárias e de processamento de feitos da Corte também funcionarão em regime de plantão judiciário entre 20 de dezembro e 6 de janeiro, das 13 às 18 horas, apenas para os atendimentos de medidas urgentes. Nos dias 24 e 31 de dezembro, o funcionamento será excepcionalmente das 8 da manhã até o meio-dia. O
Natal chegou ao Superior Tribunal de Justiça. Este ano foi a vez da Escola Cariru do Paranoá, no Distrito Federal, participar da campanha Papai Noel dos Correios. E não faltou solidariedade e muita alegria. Confira comigo na reportagem de Samanta Peçanha. Árvore e enfeites, ok. Embrulhos, ok. Crianças felizes, ok. Músicas temáticas, ok. Tudo indica que... O Coral Livre Encanto dos Correios está coberto de razão. O Natal está chegando. E hoje foi dia de adiantar a comemoração dessa data tão especial no STJ com a campanha Papai Noel dos Correios. Mas, peraí, não está faltando alguma coisa nessa nossa lista? Claro, o Papai e a Mamãe Noel. Então vamos para a hora que as crianças mais gostam. A Maria Clara do maternal foi a primeira a subir para ganhar o presente do bom velhinho. Logo em seguida foi o Brian, do 3º ano do ensino fundamental, que mostrou pra gente o que ganhou. E aí, Brian, você gostou do seu presente? Sim, Foi melhor do que você esperava? acho que sim. E você gostou de estar lá com o Papai Noel e representar a sua turma? Sim. E a Laís do maternal era só alegria com o presente dela. Olha só essa carinha. Laís, o que você pediu pro Papai Noel? Uma boneca. Uma boneca! E você gostou do seu presente? Eu gostei muito. A Ana Júlia também ficou muito feliz com o presente e de vir ao STJ. Você gosta de quebra-cabeça? Eu amo, Por quê? por causa que é muito interativo pra mim. E esse aqui, que ganhou um presente maior que ele, não conseguia se conter de tanta alegria. Foram 123 cartinhas adotadas das alunas e alunos da Escola Classe Cariru, do Paranoá, cidade do Distrito Federal. O sonho do Natal, para eles, pode ser uma realidade um pouco mais distante. Então, eu acredito que seja importante esse tipo de atividade de solidariedade mesmo, assim, de entrega desse presente simbólico, né? É uma vez no ano, nós sabemos, mas para a criança que fica marcado para o resto da vida. A campanha, uma parceria dos Correios com a Secretaria de Educação do DF e o Conselho Nacional de Justiça, transforma os sonhos colocados no papel em realidade. Quando a gente faz uma criança feliz, não é apenas uma criança que a gente alegra, é todo um lar. Porque é um pai ou uma mãe, um tio ou uma tia que vê uma criança feliz, eles também se contagiam. Então a gente convida a todos que puderem venham ser um padrinho nosso que possa ajudar o Papai Noel a realizar estes sonhos. E de uns tempos para cá, a representatividade é prioridade para os Correios. Ninguém melhor para falar sobre isso do que o Papai e a Mamãe Noel. Um segredo, crianças, ao longo do ano, eles se disfarçam de servidores dos Correios. Todos nós Papai Noéis, todos, independente de cor, de classe social, nós estamos aí presentes. E ser Papai Noel nesse mundo hoje é gratificante. O STJ já está há muito tempo sendo padrinhos, né, na nossa campanha, sendo nossos parceiros. E é o único órgão, né, que traz as crianças para a instituição. E isso é maravilhoso. Afinal, a essência do Natal é acreditar que os sonhos podem se tornar realidade. Então, para quem assiste essa matéria... Feliz Natal! E o STJ Notícias vai ficando por aqui. Se quiser saber mais sobre decisões e outras informações do tribunal, é só acessar o site oficial e o canal da Corte no YouTube, as plataformas de áudio e as redes sociais. Até o próximo programa. Tchau, tchau.